A cena foi muito forte. É claro que a gente ali no campo, a gente só viu uma cena uma vez e a gente achou, porque quem conhece o Leonardo sabe muito bem que ele jamais daria uma cotovelada num adversário. E a gente vê claramente nas imagens depois que o Tab Ramos ele estava quase que por baixo, ele estava segurando o Leonardo, ele quase que se levantando. Se ele tivesse na altura normal, automaticamente essa forma do Leonardo tentar se livrar, a cotovelada pegaria no peito dele, não seria nenhum problema. Talvez ele tomasse ali, no máximo, estourando ali um amarelo. Mas, infelizmente, a cena foi muito forte e ele teve uma convulsão, porque pegou exatamente aqui nele, né? E ele teve uma convulsão muito grande e, com isso, jogo contra os Estados Unidos, independência dos Estados Unidos, 4 de julho, quer dizer, o calor que estava naquele jogo, o calor humano que estava, a torcida, né, pegando no pé mesmo. Então, estava muito difícil ali para o árbitro. Naquela oportunidade a gente não tinha o VAR, né? Seria muito pouco provável que ele não desse o cartão vermelho para o Leonardo. E naquele momento o que veio na minha cabeça foi o jogo contra a Argentina em 1990, que a gente perdeu, desclassificou nas oitavas de final. Eu falei, cara, não pode acontecer isso de jeito nenhum. A gente, inclusive, chegou a lembrar isso dentro do vestiário, né, de que a gente voltaria, que a gente faria de tudo para a gente passar dessa fase, que não era justo a forma como a gente estava jogando, a gente estava sendo bem melhor do que as nossas equipes adversárias, e foi o que aconteceu. No segundo tempo nós jogamos muito, o Romário faz uma grande jogada e consegue dar um passe magistral para o Bebeto, e ele conseguiu dar uma chapada, né, cruzada na diagonal, e conseguimos fazer aquele gol maravilhoso. Mas mesmo assim a equipe jogou muito bem, a equipe não sofreu, mesmo com 9 em campo, quer dizer, com 10 em campo, sendo 9 de linha, a gente conseguiu fazer um grande segundo tempo. Pô, acho que esse foi um dos primeiros gols que eu mais comemorei na minha vida, porque o jogo estava apertado. Eu lembro perfeitamente eu pulando igual um doido na sala lá de casa. Quartas de final, Brasil e Holanda, apertadíssimo esse jogo. Uma equipe também muito difícil de de jogar contra, né? Também aquela escola europeia de times mais fechados, muito táticos, né? Como é que foi esse jogo também? Foi extremamente difícil para mim, apesar de saber que, né, o jogo contra os Estados Unidos foi um jogo muito difícil da gente ganhar, a gente com um jogador a menos. Mas esse jogo aí a gente tomou um susto muito grande, porque a gente estava muito bem no jogo, a gente estava ganhando de 2-0 da Holanda, e de repente os caras conseguem fazer 2 gols e mudar o jogo completamente. Eles começaram a ter mais oportunidades, mas que bom que a coisa foi bem rápida, que o branco, né, sofreu uma falta e depois bateu aquela falta maravilhosa, que o baixinho teve que se encolher todo para poder a bola passar, né, que era um espaçozinho muito pequeno entre ele e o adversário. Mas foi um jogo de muita... eu posso te dizer, foi uma final antecipada, porque esse jogo foi muito mais qualificado, o jogo foi muito mais bonito do que a semifinal e do que a própria final, porque eram 2 equipes que jogavam um futebol, tudo bem, tinha uma organização tática, mas era um futebol bonito, um futebol para frente, um futebol ofensivo, e foi o que aconteceu. Foram 5 gols numa partida que a gente não poderia imaginar que a gente tomaria 2 gols deles ali. Então, um jogo que a gente precisou realmente ter uma reação muito grande depois que nós tomamos o empate, e a gente conseguiu, assim, uma vitória importantíssima para levar a gente a uma semifinal.